pessoal, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. E hoje estamos com elas. Uhul! Abre a câmera. Maravilhosas! Aquelas que se autopromovem. Porque hoje é um dia especial, por isso vocês estão aqui. Não é. Toda quarta-feira. Não tem nada especial. Quarta-feira é quarta-feira. Quarta-feira é o dia que a gente grava e o dia que a gente posta. Isso aí. Só dá intervalos. Hoje... Prepara o coração Assuntaço. de vocês. Já sei. Assuntão. Vamos ver, assuntão. Assuntão. Estamos, claro, com assuntão. E muitas mulheres se identificam. Inclusive, a gente estava falando aqui, a gente está fazendo um demo... Como é que é? Aquele demográfico? Censo demográfico, né? Uhum. A gente tem que fazer com vocês. Que a gente quer saber qual é o nosso público real. Se vocês são casadas, são esposas... No caso, é a mesma coisa. Se são mães, se são mais solteiras, né? A gente tem que criar algum... A gente queria conhecer melhor o perfil, né? Da galera que ouve. A gente podia botar nos comentários, já começa a ajudar, né? Já ajuda, Se vocês são... Coloca aí o status de vida que você está. Se Idade. Isso, idade, Sexo. renda familiar. Brincadeira. Bem profundo, né? Idade e... Estado civil. se tem filho ou não. Tá? Vai Isso ajudar. ajuda, né? Pra gente escolher os temas que a gente vai abordar aqui. Se vai servir a maioria ou não, tal. É isso. Até porque hoje nós vamos para um funilzinho, né? O nosso público hoje vai tratar sobre mães. Mães de qual idade? Mães de todas as idades, porque vocês vão entender o assunto, que já começa... Nós também vamos entender o assunto. Por quê? Porque o nosso podcast, né? Ele é muito, Muito orgânico. orgânico. A gente Sim. começa de um assunto e daí vai virando outro. Isso... Então até a gente vai se No surpreender com o último, que vai não foi? sair. Essa aí era, Meu era Deus, a vaca no no A porta-mal. vaca no porta-mão. Meu, último a gente arrasou A gente disse até pouquinho surgiu a na Julinha. distração. Te arrasou. Que era mesmo? Nem sei o que nós estávamos falando. Sei O que a gente chamou a assunto. Julinha pra falar. Eu lembro da vaca Se do organizar? porta-mala. Não. Eu lembro que a gente falava que não pode contar com o marido, pra gente ter um escape de oração. Hã? Gente, Sim, lembra que a gente qual ia perguntar escape pra de ela? oração? Que ela falou que não, quando eu tô muito. ter um tempo pra si dias mesmo. ruins. Dias maus. Dias maus. isso, Aí isso. ela falou que o escape dela era o Under e a gente falava que não era bom ser o marido. Aí ela Não, falava, eu não. como e é o Under. Tudo que não era pra errado. fazer. Segundo a nossa... Nossos critérios. Os nossos critérios, tá errado. E é isso. E aí, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é assim, dói o coração de toda mãe. Que é expor as nossas crianças, nossos adolescentes, e às vezes até entender os tempos para as coisas. Sem que a gente exponha no sentido de colocar eles para terem que lidar com as coisas, enfrentar as desafios, coisas, tu diz, né? os desafios do crescimento cedo demais e também não errar de colocar isso tarde demais, porque qualquer decisão, cedo ou tarde, A gente vai se encontrar, tenho certeza, numa bem melhor. Sei que quando Vai, canto Cuti! você pode Eu não me sou, eu sou mais escutar. velha, gente. Eu canto outro tipo Tu de não música. conhece essa música? conheço, Eu NX0, né? conheço, mas NX0 é da geração de vocês. Meu Deus, Letícia, não Não teve é infância, da minha, não gente. teve vida, não teve A minha outra adolescência. geração Canta uma da tua, conta uma do teu tempo, então. O meu é... A menina da porteira. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. Eu sei todas. De longe eu Não, mas avistava. era mais o Dinho. Quem é Dinho? Ah, o Dinho Santa do... Cruz? Santa Cruz, é? Não, esse é Tico Santa Cruz. Ah, Outra Dinho. pessoa. Canta uma, então. Canta uma. Dinho é do... Ai, meu Deus, como é que é o Canta o nome da Dinho, banda? Detonautas. Não, Ai, aquela que é a Detonautas era Natasha. legal. Ah, Detonautas é mais novo. Vagabanda, lembra da Vagabanda? Não, gente, isso é bem mais... Não, esse não. A Vagabanda, Vagabanda do... da Malhação. Isso. Aham. Da Ai, Marjorie gente, este ano. Eu assisti a primeira Malhação, sabia? Nossa. Primeira a era o quê? Luísa, o Cabeção? Dado. Cabeção? Não, né? Cabeção é depois. Era É, o o Cabeção eu Mocotó, lembro que era o bem. André Marques. Nossa, Ah, não, isso aí não... sim. Cláudio Nossa. Heinrich, Luísa, que era aquela... Como é o nome daquela atriz? Esqueci. Assisti a primeira. Eu Olha acompanhei só. muito Malhação. Que era o... Eu adorava. E também. quando eu chegava da Malhação. escola, 5:30. ali, né? aí tinha que correr lá pra assistir.
Gente, Muito como bom. é que a gente parou nisso? Sim. Só Deus sabe. Falei que a gente ia se surpreender com o tema. Sim, sim. E Expor, né? expor Desafios. isso. Como Cedo ou tarde. cedo ou tarde. Né, os problemas, porque tudo vai ter uma consequência, né? E, inclusive, a gente vê essas consequências no imediato ali. A gente percebe, por exemplo, se a gente demorou demais pra deixar enfrentar, deixar lidar com os desafios. Se a gente deixa tarde demais, tipo, não, essa super proteção. A gente já vê um resultado meio que imediato, mas a gente começa a ver muito mais forte na vida adulta. Porque daí, na vida adulta, você já adulto, adolescente ali, jovem, você percebe, assim, não tem escolha. Então, você vai ter que fazer isso. E aí, a gente consegue perceber exatamente como foi até o desenvolvimento na educação, na casa, na forma de se resolver as coisas, né? Na dinâmica da família. A gente consegue perceber muito como foi isso quando a gente percebe pessoas adultas não sabendo lidar, desesperadas, procurando ajuda, porque não foi construído esse lugar de vai e estou por aqui, né? E esse larga e pega, construindo isso com o adolescente, com a criança, enfim. Então, a gente trouxe até esse tema porque está bem pontual na minha vida, em específico no dia de hoje, né? A gente estava conversando sobre isso. E porque realmente, assim, para mim é uma dificuldade. E aí é um exercício meu de pensar. Eles não são... eles têm muito mais do que eu acho que têm. Não sabe subestimar, assim? né? Isso. E aí e é isso, aí fica na responsabilidade do pai entender isso, se desafiar também a isso e entender os tempos. É tempo disso? Será que não é Dá colocar? exemplos, Não. assim, pra galera de casa entender. Tipo, deixar sair de casa, Isso, ó, por exemplo, o viajar Joshua- sozinho. Sim, então, isso. Por exemplo, engraçado, eu tive uma crise recentemente, início do ano, que o Joshua, ele tá com 13 anos agora, e ele, assim, os amigos dele vão de bicicleta pra escola. Então, na cabeça dele, que são os amigos da mesma idade dele, tá tudo bem de bicicleta pra escola. A mãe de alguns amigos, é tranquilo isso. Pra mim, eu não acho tranquilo. Porque nem eu ando de bicicleta, sabe assim? Porque, enfim, é perigoso. Por uma série de fatores. E aí, eu entrei num dilema. Tá, mas peraí. Esse é um problema porque eu sou assim? Ou porque... Será que eu tô protegendo demais? Será que eu tô protegendo demais? Ou será que eu tô certa porque é outros tempos? Enfim, eu fiquei muito pensando assim, né? E aí eu peguei e chamei meu pai. Eu falei, olha, preciso conversar com alguém que eu sei que protege, tem isso muito forte. Meu pai é muito assim... Meu pai, nossa, ele é demais, assim, né? Não aqui, muito protetor. E é alguém que passou muito por isso. E aí eu chamei meu pai, né? E aí eu pensei, pronto, meu pai vai ficar do meu lado e vai dizer... Né? Claro, imagina, não, Joshinha, né? Primeiro neto, Nosso toda bebê. essa... Ele falou assim, não, os 13 anos? Sim, é o tempo. É o tempo. Pega a bicicleta, deixa, vai, deixa que... Aí meu pai falou, pode deixar que eu vou fazer isso. Pegou o Joshua, pegou a bicicleta, ia para lugares mais movimentados, ensinava, deixava aí, ficava olhando, via como ele se comportava, foi fazendo assim, né? E aí, nessa conversa, eu falei, pai, você tá maluco? Eu achei que você ia ficar do meu lado. E aí ele falou assim, Larissa, você tem que entender muito essa diferença. Menino A e forma menina. como eu criei você é diferente da como eu criei seu irmão. Você realmente você não tinha nem condições disso. Você era uma menina, você não... Para isso, não. Para outros, eu te fiz de outras formas, mas para isso, realmente, você foi acostumada a dizer, o pai sempre dizer, não, minha filha, não vai, eu vou te levar, eu vou te buscar. Eu fui de Tupique até o terceirão. Então, assim, era engraçado. Eu já namorava e ia de Tupique pra escola. E o meu irmão não. E eu não sabia disso, nem lembrava, né? Mas meu irmão foi muito exposto, assim, vamos virar se homem, vira. vamos crescer, é isso que você precisa, né? Eu vou te ajudando, mas você vai. Então, aí eu falei assim, então quer saber? Na verdade, eu preciso dar um passo para trás, deixar que o meu marido faça isso. Porque aí é uma relação... Gente, do nada. A luz acabou, mas voltamos. E deixa eu voltar ao que eu tava falando. A gente deu um passo para trás, né? Entendi que eu precisava dar um passo para trás e delegar esse papel, pelo menos naquele momento, pro pai, né? Pro meu marido, que tinha essa relação de homem, para menino, enfim. E até
dele, da experiência dele como homem e como foi isso. Porque, assim, a gente até falou num episódios passados que é diferente a criação de uma menina e de um menino. Ela é diferente, não na sua totalidade, não é completamente diferente, mas sim, tem coisas que eu percebo que eu, como mãe, tenho muita dificuldade de lidar. Muita dificuldade de lidar. E, como eu falei, o meu exercício a impressão que eu tenho é que eles não vão dar conta. Não vão dar conta, eles não vão dar conta. Eu conheço eles, eu sei que eles não dariam conta, porque é eu que faço isso em casa. Se eles tiverem que fazer isso sozinho lá, com outra família, em outra cidade, num outro desafio, não vão conseguir. E é engraçado, assim, é triste, né? Porque eu já tive vários diálogos com o Joshua, inclusive nessa situação, que ele chorando pra mim, assim, mãe, você não acredita em mim. E mesmo assim, eu não falava pra ele, filho, acho que você não vai dar conta. Eu sempre falava, filho, você tem que entender que a mamãe tá aqui pra proteger você. Eu penso que não é o momento. Então, assim, nunca joguei pra ele isso. Mas, simplesmente pelo fato dele nunca ter encarado uma rua, não sei nem se ele sabe guidão ali, se virar. Enfim, então, dentro de mim seria irresponsabilidade. Dentro dele minha mãe não acredita em mim. Então, é um desafio, assim. Sim. Sempre é um desafio pra mim. Eu nunca acho que é o tempo, sabe? Sim, e sabe que eu acho que não é uma coisa pessoal, eu acho que é uma tendência de todas as mães, assim, né? Eu vejo até acompanhando as meninas jovens, assim, na igreja, por exemplo, que estão prestes a casar, né? E aí tem aquela fase ali de deixar pai e mãe, de começar a tomar decisões, de não ficar mais debaixo de todas as direções, porque agora você começa, né, a ter autoridade para tomar decisões e vai caminhando para casar, tal. E uma coisa que eu sempre converso com elas é sobre que o deixar pai e mãe cabe a nós, porque o pai e a mãe não vão deixar a gente. Não é deixar né? filho e filha. Exato. Porque os nossos pais, a tendência sempre vai ser, claro que cada um tem, né, também um tipo de criação, um perfil, tal, mas assim, é esperado que haja uma proteção, é esperado que haja um olhar do pai e da mãe para a criança, para o adolescente, como um bebê, porque viu como um bebê é difícil a gente acompanhar, né? E eu acho que isso é muito da gente, assim, eu não vivo esses desafios com criança, adolescente, mas já bebê, eu subestimo a minha bebê. Até assim, eu lembro, por exemplo, na introdução alimentar mesmo, um detalhe, né, que hoje tem esse método, né, o BLW, que tu dá e a bebê vai comendo São pedaços mais grandões, inteiros. assim, né? Isso. Você dá na mãozinha, mão. pra quem não sabe, né? Dá um pedaço grande na mãozinha e ela vai se virando ali, administrando, né? Isso mesmo. E aí tu tem que confiar que vai saber ali, claro que tu fica supervisionando, né, pra não engasgar, mas tu tem que acreditar que o bebê tem um mecanismo de defesa, que é aquele gag, né, de, enfim, lutar contra esse engasgo e tal. E eu sempre tive muito medo disso e demorei muito pra começar a dar a comidinha inteira, dava tudo bem amassadinho e tal. E aos poucos eu comecei a me surpreender que ela dava conta e várias outras coisas, assim, não vou soltar. Olha, ficou sozinha de pé, largou a mão. Então, assim, a gente tem essa tendência de subestimar já desde muito pequeno, né? Por isso, falando aqui um pouco da perspectiva de filha, também tem que ter dos filhos, às vezes, sei lá, adolescente, jovem que tá ouvindo isso, não uma rebeldia, né? Mas uma coragem, assim, numa certa medida, de pedir, de mostrar Argumentar. Argumentar, porque é um movimento lá mais na juventude, caminhando para a vida adulta, muito mais que a gente vai fazer do que os pais vão fazer com naturalidade, né? Em contrapartida, os pais deveriam também estar pensando em afrouxar as rédeas para que possa virar um adulto, né? E é muito importante porque faz parte da constituição da criança, né? Do adolescente, ali, enfim. Porque se a gente se mantém, a gente pensa numa perspectiva assim de mãe, que a gente está protegendo, e na verdade a gente às vezes está fazendo mal. Né? Tá Então, desprotegendo para o momento que ele vai precisar. Porque é muito triste assim a gente ver pessoas adultas que não sabem fazer as coisas, né? Que não sabem se portar num trabalho, que não sabem se portar nos relacionamentos. Eu já vi, assim, a gente que aconselha, né? Trabalha, assim, com pessoas. Eu já vi vários casamentos se desfazerem porque a pessoa não consegue se desvincular da família. Não consegue lidar com as coisas. Tudo vira a família, tudo a família se mete, né? E várias pequenas coisas, assim, até lidar com o trabalho, como saber ser responsável, né? Se virar, sempre tem a dependência de alguém, né? E enfim, né? E isso atrofia
o caráter, atrofia uma série até de resolução de problemas, de como se E posicionar. impede de desenvolver, né? Porque realmente quando a gente solta, não vai saber fazer bem feito, se Não. virar, vai errar, vai se machucar, vai correr perigo, tal. Mas é no lidar, no soltando que vai se desenvolvendo. Claro que o coração de mãe, eu não imagino como que fica. É horrível. Vou ser bem clara. É que eu também sou diferente da Lê, né? A Lê tem... A Muri, por exemplo, que tá perto de mim também, assim, né? A Muri, até pelo contexto ali da história... Eu vejo a minha diferença e dela com É, um bebê da mesma idade. Isso. assim. Então, a Muri também teve que aprender, assim, minha amiga, né? Uma amiga nossa. Aprender a deixar, porque ela fazia esse papel também masculino ali, né? A situação com o mais velho, o Matheus, de 15 anos, né? Mas eu sempre olhava para aquilo e falava... Meu Deus, Sim. tu tá louca? E esse foi um choque nas duas, assim, né? Então, eu vejo que, assim, eu acho que eu também tenho... Eu quero que ele desenvolva e tal. E, assim, é muito interessante porque qual que é o meu treino, assim, dentro de mim? Dar espaço para ele argumentar. Eu quero que ele me convença. Eu não vou deixar de cara, eu não vou querer, eu não acho que você tá pronto. Me convença. Né? E aí eu ter a abertura para ouvir e entender, né? Então, minha promessa para ele sempre foi assim, Joshua, porque ele é muito assim, né? Ele por ele, gente. Ele morava sozinho. E assim, e é muito interessante que o Joshua sempre foi muito frentão, assim, de tudo da vida dele, assim. Eu já vejo que é diferente do Zion, assim. Então, não é uma perspectiva de uma mamãezinha que acha que o filho é maravilhoso. Mas eu sempre vi que ele, assim, as conversas dele sempre foi meio à frente, assim, né? Então, ele também toma decisões, assim. Ele se coloca em situações, assim. Então, assim, pra mim é muito mais desafiador. O Zion, ele já... Tipo assim, se minha mãe puder fazer pra mim, ótimo. Então, eu vejo que o Zion, assim, ele vai ficando e tem saudade da mamãe, quer estar junto. Então, assim, o Joshua já não, né? Ele me desafia, tipo assim, mãe, deixa eu te mostrar que eu consigo, né? E aí... Enfim, é sempre essa luta. Qual é o momento disso? Né? Porque eu não quero errar, eu não quero expor ele numa situação que ele não tá pronto. talvez vai dar ruim. Vai dar ruim. E vai dar ruim, né? Em algum momento, quem sabe. Mas a minha preocupação é muito mais no sentido de segurança. Enfim, ele anda, por exemplo, com meninos bem mais velhos que ele, que é aqui da igreja, né? Claro, da igreja e tudo, né? Mas assim... É o momento, é o tempo, eles conversam sobre coisas. Às vezes eles voltam do grupo pequeno, assim, né? Que o Sam é um pouquinho mais velho que o Joshua, mas eles têm a mesma... E aí eles voltam, assim, com... Mãe, eles lidam com pornografia, né, mãe? E eu fico... Tu sabe o que é isso, meu filho? Tipo, e ele falou, claro que eu sei, né, mãe? Então, assim, já... Eu fico, meu Deus, né? Não é o tempo, meu Deus, vamos falar sobre isso, né? Enfim, o Lipão já conversou sobre esses assuntos, mas assim, de roda de conversa, de bicicleta, de ir pro Pegar cinema Uber. sozinho. Então, são coisas assim que vai me apavorando, assim, sabe? E aí eu preciso justamente isso. Qual é o momento de deixar, o momento de segurar, o momento de deixar, o momento de segurar. Até Porque vou- sim, tem coisas Vou contar que uma coisa que seguro. eu não sei se eu podia contar aqui. Acho que eles não assistem, né? Não. Pode não. Não. Né? Talvez Mas- alguém assista e conte. Assim, Pode os ser. meninos, né, da Lei da Lari vão no nosso culto de adolescentes, que daí é eu e o Geise que cuidamos, né? E o Geise já me deu uma bronca, porque assim, sempre quando acaba os eventos, eu sou a tia, né? O Geise é da galera, tal, mas eu sou a mãe, sabe? Gente, não corre tanto, vão se machucar. Já comeu? Bota o casaco. Enfim, tem que ter alguém que faz essa parte ali, entende? Alguém tem que Sou tentar eu. manter a ordem. Enfim, Mas daí... ela faz isso com a gente, ela não vai fazer com os adolescentes. tipo né? assim, tem que Controla a ter. gente. Sim. Ela controla a nossa agenda, o que não é. Se Pra tá que a gente descansando, se vai. tá dormindo. Enfim, daí eu sempre pergunto, tem como ir, né? Depois que acaba o evento, o pai e a mãe estão vindo, tem alguns que voltam de Uber, que são um pouco maiorzinhos. E daí eu sempre pergunto pra eles, né? Como é que vocês vão e tudo mais. Daí o Geise para de cuidar do Joshua, do Samuel. Eu falei, amor, mas eu pergunto pra todo mundo. Não, mas o Joshua e o Samuel, tu fica mais em cima. Deixa, eles são 2 gurizãos, eles que se virem, como que vão? Eles que lutem pela carona deles, não sei. E eu, amor, mas eles são meus amigos, assim, filhos das minhas amigas. Não, eles têm que se virar, eles têm que ir atrás. Eu falei, Geise,
Elas me ajudam a cuidar da Annalise. Eu vou ajudar Eu sou a espiã. a cuidar deles. E dele, não, tem que deixar se virar. Então, tipo, é muito dessa coisa do homem e da mulher também, né? Porque eu vejo o Geise, ele foi gerado assim, ele foi formado assim, tipo, ele tinha que se virar. Ele, desde muito novo, assim, imagina, ele era o 4º filho, então, assim, Homem, quem sobrevivia, quarto. quem sobrevivia tava no lucro, um cuidava do outro, tal. Então, assim, eu também tenho a tendência, até os adolescentes, sabe? De querer proteger, tal, porque, de alguma forma, é essa coisa mais da mulher, né? E eu vejo que quando o Geise faz esse comentário, não é por mal, é de tipo... Precisam se virar mesmo, né? E assim, eu admiro muito a minha mãe nesse sentido, porque eu não sei como que ela conseguiu fazer isso, mas ao mesmo tempo que eu me sentia protegida e cuidada, ela me lançou muito, me jogou muito, assim, ó. Eu era muito nova, assim, com, sei lá, meus 11, 12 anos, eu ia no mercado sozinha, ia... a pé, né, até o mercado, que era perto de casa, comprava as coisas e voltava. Claro, muda muito o contexto, cidade. A minha cidade era uma cidade menor, talvez menos perigosa. Era, enfim, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era tudo diferente. Então, é bem difícil mesmo fazer essa análise. Mas minha experiência de filha, brevemente, vou contar, né? Eu saí de casa com 15 anos, né, de 15 para 16. Meus pais moravam no Rio Grande do Sul. Vim para Joinville, uma boa distância, né? Para quem não sabe, dá o quê? Quantos quilômetros? De Joinville, pra quem? Quase 1000. Uns 900 e poucos quilômetros. É longe, não é assim para encontrar tão fácil a família, né? E eu vim, nos primeiros momentos, eu morei com a minha irmã mais velha, meu cunhado e meu sobrinho. Logo depois eles voltaram. E eu fiquei daí sozinha morando aqui. E aí minha mãe e meu pai me jogaram dentro de um apartamento, né? Montaram toda a estrutura pra mim, me direcionaram tudo, tiveram um cuidado de deixar eu morando perto do Bolshoi, que era onde eu ia. Então eu ia a pé, tal, tiveram todo esse cuidado, mas voltaram e eu fiquei. E eu não sabia limpar a casa, eu não sabia lavar roupa, eu Quantos não sabia anos? 15? de 15 para 16. Não sabia fazer comida. E eu não tive, assim, a minha mãe colocava algumas tarefas no final de semana para eu fazer em casa, ajudar, assim, mas eu vivia na escola, de manhã ia na escola, à tarde e à noite tinha o contraturno, que era fazer as aulas de dança, teatro, essas coisas todas, então eu não ficava muito em casa para desenvolver essa parte, assim, né? Então eu realmente não sabia, tanto que eu fiquei no início, assim, eu comia muitas vezes no Bolshoi, mas em horários que eu não estava no Bolshoi, eu tinha que fazer minha própria comida, eu fiquei um bom tempo fazendo miojo, na época miojo era uma novidade, não era, era uma coisa que não era, assim... Popular. nem chamava miojo na época, sabe? Era tipo macarrão instantâneo, assim, que a gente achava em alguns mercados, assim, não era uma coisa tão comum. E aí eu fiquei comendo isso, até que comecei a desmaiar muito, porque, claro, né? Só comia besteira, mas era só o que eu sabia fazer. Aí fui pro Yahoo, não era Google. Lembra do Yahoo? E-mail, Yahoo. Não, tinha. O Yahoo tem a era página, tipo né? o Google. Aí eu fui começar a pesquisar para aprender a fazer comida. Daí até que conheci a Grazi, minha colega no Bolshoi, a Grazi aqui da Onda, que sabia cozinhar, ela começou a me ensinar algumas coisas assim. E aí eu fui aprendendo, mas assim, tipo, na raça, para não desmaiar, para começar a me alimentar melhor. E ao mesmo tempo, a minha mãe muito perto, meu pai muito perto, vinham aqui no feriado, nos feriados, às vezes eu ia para lá. Então assim, eu não sei que mistério foi esse que ao mesmo tempo que eles me largaram, eles me protegeram, e ao mesmo tempo que eles me protegeram, eles me deixaram me virar e me desenvolver. Eu acho que tá aí que mora, né, o que a gente quer tentar alcançar, mas que na prática eu fico me perguntando como que ela fez isso, né? E Mas que talvez ela tenha tido muitas dúvidas também. Não sei se tu já chegou a ouvir dela, sofria, assim. ela sofria, mas ela me deixava, sabe? É o que ela diz. Quando eu pergunto sobre isso, ela, minha filha, eu chorava, eu sofria, tu não tem noção. E até hoje ela morre de saudade, porque a gente, né, continua morando longe, ela não vê a netinha dela crescer tão de perto. Mas acho que o que mexia na mente dela era, ela tá se desenvolvendo, ela tá... ela sempre falou, né? Eu crio vocês pro mundo, não crio pra mim. Eu vou dizer isso pra ela e ela diz isso, né? E como isso foi bom pra mim, como filha, falando da experiência de filha. Porque eu me desenvolvi, eu amadureci, minha mãe sempre me jogou, assim. Minha mãe que me estimulou a sair de casa e vir pro Bolshoi e fazer audição. Ela que me jogou, assim. Então, E ela é uma mulher forte, sabe? Não é uma mulher frágil. Então, ela chorava, mas eu nunca vi
Então, na mente dela, assim, talvez tinha muitos dilemas, mas ela me passava uma força, tanto que quando eu passei uma situação bem difícil com a Aninha, que a Aninha convulsionou e apagou, tal, eu falei com a minha mãe e eu pensei, o que será que ela vai falar, né? Tipo, pra mim, agora eu como mãe aqui no hospital. E eu falei, mãe, pois aconteceu tudo isso. E ela, Cauane, como é que ela falou? Cauane, tu não se apavora, fica firme que vai ficar tudo bem. Não baixa a guarda, não se apavora. Eu tenho certeza que ela desligou e foi chorar. E foi se Porque ela apavorar. tava desesperada. Mas pra mim, ela sempre passou essa força, assim. E eu ouvi aquilo, fica firme, era o que eu precisava, né? Eu não vi nela essa fragilidade, via uma mulher forte e isso foi me encorajando, assim. Então, enfim... Deu certo, né? Mas é desafiador para quem é mãe. Agora, olhando eu como mãe, não sei se eu conseguiria. É que são muitas coisas, assim. São muitas... o medo é medo de segurança, é medo de traumas. Porque, no fim das contas, por que a gente faz isso, né? Porque a gente ama e a gente quer proteger, né? E aí, o nosso entendimento de como é responder a esse amor, às vezes tá errado, né? Às vezes não é assim, não deveria ser assim, né? E eu vejo muito... Eu tô assistindo The Chosen, né? E aí, eu vi um episódio que ele jogava Jesus... Jesus tinha passado que ele começou a dizer que ele era o Messias na sinagoga. E aí, ele é jogado lá... Jogado não, foi... condenado para morrer lá no precipício, né? No Monte do Precipício. E aí, naquele episódio ali, tem um momento que ele volta para quando ele era pequeno, vai para ele adulto, volta para ele pequeno, e ele fica relembrando que estava na frente do túmulo do pai dele, José, né? E aí, voltando ali, quando ele voltava quando criança, ele já tinha a idade do Joshua ali. Gente, nem era uma cena de chorar. Não era uma cena de chorar, eles estavam... José deu ali na cena, né? Deu uma caixa para Jesus com negócio do burro. Como é que fica aqui? Freio. Tipo um freio assim. Deu para ele e falou que seria para um momento de glória, enfim, futura e tal. Que no fim vai ser como ele vai entrar em Jerusalém, né? Animal, assim, uma coisa fora da casinha. E aí a mãe, o que me chocava, assim, e que me... Gente, eu chorei tanto naquele episódio por um motivo que não era ainda nada assim. Mas de ver o sentimento de Maria ouvindo José dizendo para Jesus, com a idade do Joshua, que aquilo seria após não falou com essas palavras para Jesus ali, porque ele estava ensinando, mas que ele iria morrer. Ele vai sofrer, vai machucar, vão matar ele, vai ser humilhado, vai ser... E Maria teve que lidar com tudo isso o tempo todo, sabe? O tempo todo. E aí, na cena ali do The Chosen, eles estão na frente do túmulo de Jesus. E Maria ainda parece que estava lutando contra, sabe assim? Não vou deixar, porque ela tenta ir pra cima da galera, assim. E Jesus só olha pra ela, tipo, de longe. Você sabe, você fique parada. Você sabe que isso tem que acontecer, né? E ele olha pra ela, assim, firme, e ela aqui chorando e... Muito sentimento de mãe, né? E aí, depois, quando eles encontram Jesus ali no túmulo do pai, né? Tá fechado, assim, uma pedrona. E Jesus tá ali chorando. Jesus tá chorando com o freio na mão, assim. Aparece Maria. E aí, ai, tão bonito assim. E aí, aparece Maria e ela vem contra Jesus ali, junto com Lázaro. E Jesus olha pra ela e faz um olhar do tipo assim, Jesus chorando, né? Olha pra ela assim com um olhar de eu tô com medo. E aí Maria respira fundo e dá a mão pra ele assim, tipo, eu sei que vai ser necessário e eu preciso permitir que isso aconteça, né? Meu papel não é só te criar pra isso, mas saber que eu vou abrir mão de você. Né? Por causa de algo muito maior do que a família. Óbvio que eu tô comparando o Joshua com Jesus, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, esse sentimento de... Mas a gente, em certa medida, cria os filhos pro Senhor, né? É do Senhor. Os nossos filhos são do Senhor.
Então, eu acho que essa perspectiva, assim, não que tu esteja comparando, mas Sim, ela não. é correta, né? Sim. É que nem Ana, né? Ana, quando pede um filho, né? E quando ela volta para entregar aquele filho que era uma criança, foi entregar Samuel, é porque ela sabia Que não era que dela. não era dela, né? Não, Ah. é muito pesado isso, assim, né? É que eu tô meio sentimental por um caso específico de hoje, né? Só contando, assim, o Zion foi chamado pra um... O Zion joga na base do Jack, Mirim, né? Subir 11, O Jack acho. é o time daqui de Jack é o Joinville. time de Joinville. Joinville Sport Clube. E aí ele joga no time da cidade. E aí ele foi foi convocado para uma copinha, que é numa cidade perto aqui, só que eles têm que ficar em concentração. Quinta, sexta, sábado e domingo. E assim, né, em condições de atleta mirim, né, nada luxo. Uhum. Eles vão dormir em ginásio, inclusive tem que levar o próprio colchão. O jogo de sexta-feira agora é 8 horas da manhã, começa o jogo, eles vão provavelmente acordar lá às 5 ou 6 da manhã. Então, assim, ele não come qualquer coisa, porque ele é chato, muito chato para comer. Ele não acorda, é um trabalho para comer meia hora, que eu tenho que ir mais no meu horário para poder... Enfim, eu conheço o meu peça. filho Zion. E aí, nessa, tipo assim, vamos decidir, vai, não vai. São 30 crianças com 8 homens que são da comissão técnica. Eu conheço essas pessoas, assim, né? Me assegurei de saber quem são. Inclusive, um deles é muito crente, gosta muito da gente, tá perto, assim, né? Que vai estar junto. Enfim. E aí, nessa decisão, né? 2 dias pensando, e aí, vai, não vai. O Felipe falou, vamos perguntar pra ele? Eu falei, você tá doido? Vou perguntar pra ele. Óbvio que ele vai querer ir, né? E aí, quando foi perguntar pra ele, dele jogando videogame, pode ser. Falei, Zion, presta atenção no que eu vou te falar. Aí falei tudo que é ruim. Você vai acordar cedo, você vai dormir num ginásio, você vai ter que fazer sua própria cama, você vai ter que comer o que eles vão dar pra comer, que eu não sei o que é. Você vai ter que... Fui falando. Daí ele falou, tá bom, mãe. Beleza, eu quero ir. Mas não é tu que fala que quando a Annalise está longe de mim, ela fica um amor, daí eu Aham. chego a ficar chata, Isso. né? E Mas sabe é Tava que é assim. ótima, até É acabou de assim com chegar. a mãe, né? E sabe que eu até tava lendo sobre isso, que tem a ver com o bebê e a criança, o adolescente, por consequência, eles sabem colocar esse filtro social e aí quando eles encontram alguém que eles se sentem seguros, eles Desaba. conseguem desabar, né? Mas eu tenho certeza que o Zion vai eu também surpreender. acho, Vai fazer a cama, vai resolver, vai comer o que tiver que comer. Ele vai se portar assim, porque a ocasião vai precisar. E aí eles vão puxando o recurso da onde eles não têm, né? E vai criando recursos, até Exatamente. psíquicos, né? Pra lidar com os novos desafios. E foi muito interessante, porque no diálogo foram 2 dias, né? Eu não tava querendo convencer ele de não ir, de verdade, não tava. Não fui nessa ideia. Mas fui na ideia de conscientizar de que ele não vai ter uma tia lá ajudando a fazer caminho. Então, assim, precisava conscientizar ele disso, né? E aí eu falei tantas vezes, filho, olha só, deixa eu te falar de novo. Ó, tem um jogo que é 8 horas, você vai ter que acordar muito cedo. Quem que vai te acordar? Como é que vai ser isso? Tu vai conseguir? Enfim, fui falando. Aí ele falou, não, beleza, mãe, eu quero ir. Beleza, mãe, eu quero ir. Aí chegou uma hora que ele, assim, de tanto voltar no assunto, ele falou assim, mãe, o que você quer que eu responda? Daí eu dei um salto pra trás, assim, eu falei, não, eu não quero. Como assim? Ele falou, você quer que eu diga que eu não quero? Eu falei, Zion, eu não quero que você diga nada sobre mim. Eu só quero que você saiba disso. Ele falou, não, mas eu já decidi, eu quero ir. Eu falei, então tá bom, então eu não vou mais falar sobre esse assunto e bora. Mas eu queria falar sobre esse assunto de novo. Não, ele vai, tá tudo certo, já pagamos, já tá tudo certo. Enfim, ele vai ser amanhã. E aí eu vou... Só que assim, descobri que os pais podem assistir o jogo. E eu vou ter esse contato com ele 3 vezes durante... Meu, como seria bom botar uma babá eletrônica na criança Na por onde mochila. ela for, sabe? Que horror. Tem um episódio do Black Mirror. Terrível, muito bom. Que é sobre o controle dos pais. Ela é uma câmera que eles colocam dentro da cabeça. Eu vi esse episódio. Muito bom, né? Meu. E a forma como termina, porque daí ela tá adulta, ela tem relação sexual com E os pais namorado, e eles controlando. continuam. E aí ela, é massa, tá? Assim, como termina pra dizer, pais, não façam isso, não controlem seus filhos. É muito bom. Mas enfim, e aí nessa conversa, nesse diálogo assim com ele, vai ser isso, uma exposição
que a gente precisa apenas se assegurar de que está seguro, Uhum. está quentinho, vai ter o que comer e o resto vai aprender. E eu acho também que vai muito. Eu acho que é uma somatória de coisas. Acho que tem coisas que são nossas e também tem coisas que são em relação com o filho. Porque tem filhos que são diferentes dos outros, né? A gente tem filhos. A Cal tem uma filha, mas assim, a partir do momento que tu tiver 2, tu vai perceber o quanto Personalidade. eles são né? totalmente diferentes. Eu tava lembrando aqui, porque assim, o Samuel, ele é mais assim. Ele é mais meu, ele é mais de casa, ele tem uma outra personalidade, né? Então, assim, a tendência é proteger mais ele, né? Sempre foi, assim, uma tendência maior. Principalmente quando ele era pequeno, super, É o assim, né? primeiro também. É. E aí eu percebi, assim, que ele teve uma virada, assim, sabe, na vida dele, assim, acho que quando ele tinha uns 12, 13 anos, assim, que eu percebi que ele enfrenta mais as coisas, né? Hoje ele se resolve sozinho, ele vai, ele vem, ele vai no mercado, ele conseguiu superar uma coisa que ele tinha mais dificuldade, já era mais assim, né? Já tinha mais medo das coisas, mais receoso. Ele não tem mais isso hoje. Que tem E a a ver, Elisa, um parênteses bem rapidinho, até com o desenvolvimento biológico, né? Porque agora ele tá maior. Eu e ia falar a voz sobre isso. engrossa. Tudo isso vai... É isso que eu penso também. vai E fortalecendo, até né? pro outro, né? É, Intimida mais, isso. porque uma criança é mais fácil de tu abordar, né? É mais isso, eu vulnerável. penso isso também. Hoje eu não tenho, assim, hoje ele vai sair, ele resolve, ele se organiza, assim, né? Eu já não tenho mais isso. E aí a Elisa é totalmente diferente. A Elisa, ela é independente. Ela quando eu vejo Que é ela bem menor que o Samuel. bem menor, ela tem 7 anos, né? Ela se resolve, ela argumenta com as pessoas, ela não passa trabalho, entendeu? A Elisa é uma figura, cara. Não, ela é. Ontem ela brincando com a Annalise, e a gente deixou a coitada brincar com a Annalise, né? Tava quase de babá lá. Eu falei, Elisa, se tu quiser brincar de outra coisa, se tu não quiser mais brincar com a Annalise, tu me avisa e tu pode ir, tá? E a tia Cal cuida da Annalise. Não, eu quero ficar com ela. Daí passou um tempo, daí ela, tia Cal, eu tô cansada? Eu tô, mas pra cuidar de um bebê, tudo vale a pena. Ela é Não muito aguentava mais. adultinha, assim, Ela é sabe? muito. Mas ela é resolvida pras coisas, ela vem, ela tira satisfação e tal. E aí aconteceu uma situação na escola, porque assim, ó, eu nunca tive problema. Até pela personalidade dela, ela nunca foi uma criança que passou por bullying ou teve situação. Porque assim, deu uma briga, ela já responde, ela não é dela. E aí aconteceram algumas situações, porque ela trocou de escola. E aí meio que assim, chegou, já tinha uma patotinha, e ela é meio, Ai, meu meio Deus, isso aí eu já fico patizinha. mal. Ah, isso mexe Eu comigo já fico também. mal. Ela já é meio patizinha, já gosta meio da coisa assim, meio. E aí já começou, enfim, né? E eu comecei a perceber, assim, ela me contava e ela não tava percebendo a maldade, mas eu já tinha visto, né? E eu fui deixando pra ver ela se resolver, entendeu? Eu falei, não, tu tem que responder assim e tal. Né? E foi. Até que um dia chegou uma situação bem assim que, aquilo me desestabilizou. Assim, uma criança fez uma maldade e ela não percebeu o que era, sabe? E aí eu pensei assim, ó, se fosse o Samuel, eu acho que eu teria deixado. Porque eu acho que como ele já tinha essa personalidade de recorrer mais a gente, eu acho que eu iria tentar Empurrar fazer, não, ele. vai Samuel resolver. Não, vai ter resolver, sabe? Aí com ela eu percebi que eu precisava proteger. Porque às vezes eu tenho uma outra tendência com ela, que é como ela não precisa tanto, eu vejo assim, não, deixa a Elisa, vai lá sozinha, porque ela vai se explicar, ela não é uma criança que tem tanta demanda, assim, o Samuel, tudo eu tinha que explicar, eu tinha que anotar o que ele tinha que fazer, como é que ele tinha que dizer, porque ele não sabia, por exemplo, ele tinha vergonha, ele é mais tímido, né? Se ele tivesse que ir no mercado, o que ele tinha que dizer? Eu tinha que dizer, Samuel tem que dizer isso, de coisas assim. Com ela, não. Ô, Lei, fazendo uma análise da tua família, assim, de fora, eu percebo que o Dani tem um pouco mais essa coisa da proteção e do cuidado, tá certo? E eu sou mais... Ontem eu achei engraçado que a gente tava saindo de um lugar, que a gente tava lá à noite, daí o Dani e a Elisa ficaram mais pra um lado e a Lê já tava indo direto pro carro. Daí a Elisa, mas o que esses dois estão fazendo? E o Dani lá botando o casaco na Elisa, sabe? Aquilo descreveu muito a personalidade, sabe? O Dani é bem
cuidadoso, assim, se comeu, se não comeu. Tal. eu não tô... E a Lê, tipo, isso é legal, né? E é, Porque- e é e talvez tu e o diferente, porque Lipão também normalmente... É isso, né? Normalmente a mulher é mais... É porque eu fui criada de outra forma muito diferente. Eu já nem vou entrar na minha criação, que já é outro, né, parâmetro. Mas, assim, eu percebo que... Soldado Nascimento. Que depende muito... Capitã Nascimento. Depende muito também da criança. Eu acho que daí eu fui na escola, fui lá, conversei e tal, e resolvi e tal. Coisa que talvez eu não fizesse com o Samuel. Que já teve outras situações que eu digo, não, meu filho, tu tem que te impor Por isso que e tem não que existe resolver. uma regra, né? Uma fórmula. Isso que eu queria falar, que eu acho que a gente tem que tentar analisar a situação, olhar para o filho, olhar para a gente, o quanto a gente aquilo bate ruim, né? O quanto aquilo para a gente tem uma conotação diferente. Enfim, eu acho que tem que saber ter essa sensibilidade de perceber quando que a gente precisa proteger, quando a muito gente precisa difícil. e quando a gente difícil precisa saber. empurrar. É muito Até, difícil por saber exemplo- ter um parâmetro. Como que eu vou fazer? Porque não é assim, fez 13 e pronto, agora já dá, Não, bicicleta pode. Fez 15 e pronto, agora Uber pode. A Aninha tá aprendendo Não é a andar, né? Tipo, os desafios bem básicos da vida. E o que as coisas escritas falam sobre isso, né? Que ao mesmo tempo que tu tem que deixar, tu tem que proteger. Eu fico, tá, mas como assim? Eu tenho que deixar. Porque é bem isso que tu tem que fazer. Tu tem que ficar ali do lado, porque um tombaço pode quebrar os dentes e tudo, os 5 que tem. Mas tu tem que deixar ir, né? E é assim, eu acho que, pelo que eu tô percebendo, o resto da vida, É né? sempre Tu assim. deixa andar, mas tu tá ali. Então é uma coisa muito sutil, assim, né? E na verdade a gente não tem solução pra nada que a gente tá O que, falando. que a gente vê de a pessoa, vou trazer uma resposta? Não, Não, a agora é o gente momento só da botou aplicação. dúvida. Qual é a aplicação? Vamos todos ficar em silêncio. Só hora. Ora, minha filha. Não, é muito difícil, assim. Alguns critérios assim, que a gente tem lá em casa, né? Eu tenho ouvido muito mais o Lipão nesse sentido, porque por muito tempo eu percebi que ele recuava. Tipo assim, tá acontecendo alguma coisa? Pra ele, tipo, sei lá, pô, já tá uns dias com febre. Ou, sei lá, não tá bem, sabe? Emocionalmente percebi alguma coisa. O Lipão falava, para, você tá tudo bem. Para, você não viaja. E isso dava muito choque entre nós dois, porque eu falava, não está bem. Seja emocional, seja doente, eu sabia exatamente. A minha mãe falava que... Minha mãe fala até hoje, né? Que quando a gente morava lá, ela sabia se tinha acontecido alguma coisa pela forma que a gente abria o portão. Aí ela já se preparava. Opa, não tá bem. Tem que conversar. Então, a mãe, ela tem muito isso, né? Então, assim... Aí eu percebi que, assim... No começo, quando bebezinho, o Lipão fica paz. Não viaja, não tem problema. Isso me irritando. Porque é muito como, assim, os pais dele criaram ele, né? E aí eu percebi que ele recusou durante muitos anos das crianças nesse sentido de decidir pelas proteções que a gente ia ter. E aí, ele falava, amor, aí começou a falar, se você acha que tem que levar no médico, vamos levar. Se você acha que não tá bem, vamos sentar e conversar. O que você acha que a gente deve fazer? Então, eu percebi que, assim, por muito tempo isso foi comigo. Pela sensibilidade ali, de observar, de saber, não, ele não fala assim, ele não olha assim, ele tá caidinho. Então, pra ele tava sempre tudo maravilhoso, né? E aí, agora, uma das coisas que a gente tem usado de critério é eu ouvir um pouco mais. E aí... E agir um pouco menos, né? Então, tem coisas que ele fala. Ele vai porque ele precisa aprender a se virar. E você vai apoiar, tá junto. Então, assim, foi uma forma que eu encontrei. Claro, porque, né, lá em casa tem esse movimento também que o Lipão, né, é muito sábio, enfim, né, um homem de Deus. Então, acaba que me ajuda também nesse sentido, né? Mas eu penso que mães, mulheres, às vezes até que mora sozinha, criam filhos sozinhos, precisam ter uma segunda Opinião. Um segundo olhar. Sim. E geralmente, assim, né? Se for menino, um olhar mais de alguém experiente, Até homem. porque a gente se atravessa muito e se projeta muito de acordo com a nossa história, a maneira como a gente foi criada, as nossas inseguranças, né? Então é legal esse segundo olhar, porque a gente se mistura muito aí na relação, né? E até um exercício para quem é mãe ou responsável por alguém fazer, olhar um pouquinho para sua história e perceber, talvez assim,
quais são as minhas inseguranças, quais são os meus dilemas que talvez eu tô projetando sobre os meus filhos e impedindo de ir, ou controlando demais, ou soltando demais, porque às vezes falta uma proteção também, né? É interessante como a gente se conhece também, né, nesse processo, porque, por exemplo, quando eu tava grávida, eu achei que eu ia ser uma coisa e eu tô sendo outra, e eu achei que o Geis ia ser uma coisa e ele tá sendo um pouco diferente do que eu achei que seria, e tá sendo também um processo até de autoconhecimento, assim, né? Nossa, achei que eu ia lidar um pouco diferente nessa situação. Eu achei que eu ia ser bem mais protetora e o Geis ia soltar mais. E é bem ao contrário. Vai se virar, vai conseguir, deixa, não tem problema. Cauane, tu vai dar isso pra ela comer? Vocês percebem, né? O Geis é bem mais protetor, assim. E tinha tudo pra ser o contrário, porque o Geis... Ou não também, né? Porque você pensa, ele que teve que, você falou, né? Que foi meio sobrevivência, ele tem marcas disso. De se sentir, talvez, em alguns momentos ou porque ele é um desprotegidos, menino e ela é uma menina. Mas eu digo assim, até como você falou, né? Que a gente projeta muito até do que nós vivemos. Então, às vezes, ele teve que lidar tanto com esse negócio... Meu Deus, que medo. Nossa, mas agora eu tô sozinho. E teve que tanto lidar com isso que agora ninguém mais vai precisar. E você já não teve que lidar com isso. Porque você enfrentou muito bem, sua mãe tava muito perto. Então, pra você, tá tudo bem enfrentar isso. Né? Então, às vezes, até também é um reflexo natural também. É interessante aproveitar a maternidade para essa análise interna, assim mesmo, né? Porque isso vai... Essa maneira como a gente foi constituído como ser humano, a gente vai projetar nas pessoas que a gente lidera, para quem lidera, né? A gente vai projetar... no relacionamento conjugal, tal. Então, vale uma análise, assim, de como é que eu tô sendo? Tô largando, tô soltando, tô controlando? Qual o meu interesse nisso? Qual o meu real medo, né? Porque isso diz muito sobre nós. Não só sobre a relação com o filho, né? E eu tava pensando aqui também que é um exercício também da gente ir progressivamente dando essa liberdade. Eu acho que são pequenas coisas que a gente vai fazendo, pequenos movimentos que vão construindo essa maturidade, né? Eu tava pensando assim no Samuel. A gente começou bem devagarinho, deixando ele vir sozinho um dia da aula, né, dando uma chave para ele um dia para ele fazer tal coisa, ensinando ele a fazer tal coisa, sabe assim, tu vai indo e aí tu vai testando Hoje também. Tá dirigindo o carro, tá? Mas assim, tu vai testando também a maturidade daquela criança, né? E ele mesmo vai provando, tomando confiança e aquilo vai indo mais natural. Eu acho que também é um exercício da gente já se programar, né? Ser intencional nesse movimento. Não esperar, protege, até que chega um dia que tu tem que resolver uma coisa assim, e aí tu, né, te fica muito embasbacada, assim, de como resolver. Eu acho que tu indo trabalhando, porque isso vai... Porque é um músculo também pra própria criança, adolescente, né? E criando uma autonomia. Porque quando tu joga um peso sobre a pessoa, a criança, enfim, que ela não tá preparada, pode ser uma violência sobre ela mesmo, né? Mas quando é uma coisa construída, ela desenvolve mesmo. Eu tava pensando até no que tu tava falando ali, né? Tu falou da tua experiência, e aí tu disse, porque eu não fazia nada em casa, porque no contraturno eu tinha outras coisas. Essas outras coisas, sem que tu percebesse, foram construindo uma independência. Com certeza. Tu ia, tu voltava, tu E eu fazia tudo a pé, de tudo ônibus. A pé. Então, assim, o que faltou talvez tenha sido essa coisa de casa, que foi o que tu sofreu. Tu não sofreu com outras, né? Porque tu foi sendo treinada para chegar naquele momento. E eu acho que a gente precisa ter isso com os nossos filhos, treinar os nossos filhos para a vida, porque eles vão passar por situações. Eu citei essa situação lá da Elisa, do conflito, e assim, a minha tendência é deixar que se resolvam as crianças sozinhas. Eu sempre pensei isso, assim. Às vezes as mães interferem muito, né? Fulaninho brigou com fulaninho e a mãe, assim, grande, e já puxam pra elas a briga. Gente, assim, ó, nunca... se misturam com as suas questões. Fala, Lê, isso é importante. Olha assim, ó, olha que venham todas as mães e amigas do Samuel, assim, deles brigarem. Ele tem um amigo muito íntimo, que era amigo desde 3 meses, assim,
toda a vida, estudaram junto. Uma vez nós duas, eu e a Michelle, que é a mãe dele, e os dois meio que brigando, meio que se socaram, e nós duas paradas, olhando assim, né? E aí uma pessoa veio e disse, meu Deus, vocês não vão fazer? Eu falei, deixa que vocês resolvam. Eu acho que faz parte da vida eles se resolverem, né? E precisa, porque às vezes quando a mãe leva assim pro pessoal, ela pode acabar vendo o problema onde não tem. existe. E aí a criança, o adolescente enxerga aquele problema, internaliza aquilo e cria um problema que nem existia, Aham. sabe? Então, assim, acho que tem que ter muito cuidado mesmo. A gente vê ali com os adolescentes, a maneira como os pais às vezes vão conduzindo a situação muda muito no trato, como eles vão lidar Eu entre nunca vi si. reclamar nada do Samuel, né? Nunca vi. Porque Não, nunca, nenhuma porque das- nunca. Porque eu não sou assim, não é nem. Tipo assim, eu vou tentar deixar que ele se resolva. E a assim, menos que seja uma situação a gravíssima, gente né? super acolhe os pais que vêm conversar com a gente, porque eu acho que eu também vou querer, né, saber como tá. E acho que é um trabalho meio de parceria, porque ainda tá muito debaixo, né, da autoridade dos pais. Tanto que muitas coisas eles nos perguntam e a gente devolve. O que Tá, sua mas mãe não disse? acontece dos pais assumirem pra si uma questão que Exato, é é deles, disso daqui a que eu pouco tô tão falando. brabo entre os adultos, que não tem nada. Acontece isso? É, porque eu acho que isso é uma característica que acaba, que os pais não percebem, é não brigados, os pais estão brigados, nem E estão as crianças sabendo do já rolê. se resolveram. Isso. Não, mas assim, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a gente também tá vivendo num tempo, gente, que assim, qualquer coisa que você faça nesse sentido de deixar se virar, deixar sozinho, é tudo errado, né? Não pode. Existem métodos, existem jeitos, existem coisas. E os pais têm que viver para isso. E essa culpa é entre as mães mesmo, de falar... mas eu deixei o meu sozinho hoje, né? Tá lá 13, 10, 11 anos pra vir num grupo pequeno. A outra já olha, nossa, Nossa, mas você não, não vou- pode fazer Gente, isso. Desculpa. Então assim... A Cauã tá Lembrando dos vindo meus questões dela aqui. adolescentes. Não, tô lembrando dos adolescentes. Mas, Fala, assim, fala, Cauã. Não, É então, teu deixa eu momento. terminar essa parte. É muito triste também, porque assim, existe uma pressão de pessoas, às vezes, que não têm filhos, ou de outras mães que decidiram viver de uma forma, e coloca todas essas coisas que nós estamos falando como, tipo, que absurdo. Que absurdo. Não, porque é a mãe que tem que fazer, não, é a mãe que tem que... O pai que tem que estar junto. E assim, qual que é o grande dilema disso? Essa criança vai crescer. Ela vai ter que enfrentar. Ela vai ter que ir para a faculdade e ouvir coisas que não gostaria. E ter que se defender na saída da faculdade por uma posição que tomou. E vai ter que, sim, se virar, saber se vai ter dinheiro para comer. Ela Perfeito. vai crescer. Ela vai casar. Não é uma opção. Então, assim... Lida com esse imediatismo, do tipo, vou proteger enquanto eu estiver por cima do meu cadáver, aquela coisa, até eu morrer. Só que essa criança, em algum momento, você vai morrer. Em algum momento, essa criança vai ter que lidar com esses dilemas. E aí, a grande questão é, o que nós queremos? Porque, assim, talvez eu vou apertar o meu coração, saber que ele vai enfrentar desafios que vai ser doloridos para eles hoje, mas importantes, para que ele não sofra isso quando de fato eu não estiver mais. Né? Então, a minha perspectiva na educação dos meus filhos e na forma como eu vou lidar com esses... Tem que ouvir, o amiguinho xingou, tem que se virar. Né? Quantas vezes, por exemplo, o Zion veio para mim, mãe, fulano falou isso, falou aquilo. Às vezes o teu irmão falou. E a minha pergunta sempre foi, filho, mas você é isso? Você é chato? Você é idiota? Não, não sou. Pronto, é isso. O que você sabe sobre você é o que você é. Né? Então, vontade, qual que é a minha vontade? Vou lá resolver, né? Porque eu sei resolver e eu posso intimidar essa criança, né? Que é o que a gente estava falando. Só que a questão é o seguinte, não é agora que é o mais importante, né? Ou não, mais importante não, mas talvez não é agora que de fato o bicho vai pegar. É quando ele estiver no meio da galera, por exemplo, de jovens, de amigos, num rolê, e ser uma criança insuportável. Que ninguém pode falar nada, que não empresta, não é generoso, porque a vida inteira, as coisas do meu filho é do meu filho. Exato. Né? Muito bom. Então, assim, é lá que eu tô projetando, né, agora. Perfeito. E até porque, resumindo isso, né?
o amar, o criar, ele não tá num formato que eu vou defender que esse formato é o certo e só esse vai dar certo, porque acho que tem muito mais a ver com a forma e com a visão do que com a forma como faz, não o formato. Porque, por exemplo, assim, ó, eu fico olhando minha perspectiva de filha de novo, né? Eu falei, quando eu voltei a trabalhar com a Annalise tinha 4 meses. E aí eu fiquei naquele dilema, já abri aqui, né, o que eu ia fazer com ela, tal, onde eu ia deixar, por não ter com quem deixar aqui e tal. E eu perguntei, mãe, como é que tu fez? Porque minha mãe sempre foi muito trabalhadora, sempre trabalhou muito fora, e estudava, emendou uma faculdade na outra, tal, e tinha gente, né? Falei, mãe, como é que tu fez quando tu precisou voltar a trabalhar? E ela falou, minha filha, cada dia eu te deixava num lugar. E olhando isso, parece, meu Deus, que mãe irresponsável, eu deixava com qualquer um. Mas assim, realmente, um dia eu ficava com a minha avó, outro dia eu ficava com a minha tia, um dia eu ficava com uma mulher que ela contratou para cuidar de mim, que ela conseguia pagar aquele valor, outro dia ela levava junto. E só que eu fui muito cuidada, sabe? Eu não fui largada. Ouvindo esse discurso, parece que eu fui largada. Mas eu fui muito protegida na minha que tem perspectiva mais a ver como com filha. o sentimento e como fazia. A forma, do que- isso. É que a gente analisa o estereótipo das coisas, a aparência, né? É. Isso parece. E aí a mãe às vezes não consegue. Por exemplo, tá, eu sempre me pergunto, mas isso parece que é errado ou isso é errado? Que se eu deixar, se eu expor. Por isso, é tomar muito cuidado também quando a gente julga a maternidade do outro, assim, né? Porque a gente perfeito. não sabe os entornos, as possibilidades, A tal. maturidade dessa criança. E sabe que eu observo essa geração de adolescentes, assim, eles são muito diferentes do que os adolescentes que a gente foi. E dos adolescentes que a galera de hoje, que tem 20 e poucos anos, foi. Eu não sei, assim, acho que é algo que vai surgir ainda muito artigo científico, estudos mais pra frente sobre isso, porque ainda está sendo analisada, mas parece que eles são muito mais dependentes dos pais. Eu não sei se tem a ver com o advento das telas, com essa coisa da segurança pública, e daí não sai muito de casa, não é muito solto, porque realmente está tudo muito mais perigoso. Antes brincava na rua, agora não brinca. Enfim, acho que são questões assim que já devem ter pesquisas sobre isso, mas acho que vai aumentar, porque eles são muito diferentes. Eu percebo assim, até a gente já cuidou da geração do Somanil, que já foi para os jovens, e agora tem novos que vieram dos pré-adolescentes. Eles são totalmente diferentes, desde na comunicação. Por exemplo, sei lá, vou pegar a Bia Breta, vocês conhecem ela, uma menina aqui da nossa igreja. Ela chegou na nossa igreja nos adolescentes e agora ela é dos jovens. Uma menina super comunicativa, conversa, assim, uma adulta, assim, muito comunicativa desde adolescente. Muito assim, vai e faz, pega Uber, vai, se vira, tal, desde adolescente. E uma mãe muito maravilhosa, a mãe dela, a Elaine, psicóloga, uma mulher incrível, assim. Então, uma geração. Aí tu pega os outros hoje que são adolescentes agora, nessa fase, nessa data aqui, também muito bem criados, mas diferentes. Uma questão da geração mesmo, sabe? São mais monossilábicos, eles respondem, tudo bem, sim, não. Eles são mais fechados, menos bicho solto, assim, sabe? Pra ir se resolver, ir no rolê, voltar. Então, acho que tem a ver também não só com questões da família, de como essa mãe é, mas culturais, sociais também. Porque acho que é diferente hoje soltar mesmo pra ir de bicicleta do que no meu tempo. Não sei se eu soltaria. Que bairro é esse? Que cidade é essa? Tem muitos, né, atravessamentos, E aí, o que não pode acontecer é retroalimentar, né? Então, eu olho esse meu filho, por exemplo, que não sabe se comunicar, então agora eu vou ter que me comunicar por ele, né? Então, esses os cuidados, assim, né? E eu falo com algumas amigas, assim, que eu observo, né? Não tenho muita experiência como mãe, meu filho tem 13 anos mais velho, né? Não é um adulto que eu posso bater agora e falar, então, não, gente, deu certo, assim. fiz assim, deu certo. Não sei, né? Tô fazendo junto, mas eu olho para algumas, assim, tem pequenininhos, assim, eu fico desesperada, assim, com algumas coisas, né? E quando eu sento para conversar, existe um monte de culpa em cima. E por isso que, então, faz dessa forma. Por isso que deixa falar assim com a mãe. Por isso que deixa puxar as coisas da mão e os pais, não, claro, não. E eu fico...
Deem conselhos pra gente, que tá mais com o bebê pequenininho, que ainda vai começar essa fase de não pode, sabe? Vocês que estão com os filhos adolescentes, pra gente chegar na adolescência um pouquinho mais, sabe? Daí uns Eu falo conselhos pra mim. que é a graça de Deus, nem eu sei o que aconteceu. Sabe assim? Uhum. Foi a graça de hoje, Deus. Eu amei a igreja, trouxe pra igreja e a gente tá vivendo. Mas com a tua visão hoje, assim, te pudesse formular um conselho, já vai se assentando pra ouvir o conselho. Mas em que Tipo- sentido, assim, tu fala? Tipo isso que tu tá falando, que às vezes tu olha bebê já, bem pequena, Ah, a mãe sim. protege. É. sei lá. Assim, né? O que me preocupa, e que eu já falei com algumas amigas, assim, por existir essa. Não vou chamar essa palavra culpa, mas por existir até esse estigma do que é ser uma boa mãe, acabam agindo como uma mãe que egoísta, que parece muito boa, mas que não está se importando com o que vai acontecer com essa criança, mas sim com o status de ser uma boa mãe. Então ela precisa aplacar a consciência dela de que ela é uma boa mãe e tudo bem se isso for prejudicar o filho, porque não é isso que importa agora, mas sim eu preciso estar bem comigo mesma e me sentir uma boa mãe. E essa boa mãe vai fazer um monte de coisa que na cabeça dessa boa mãe é bom, né? E no fim das contas, talvez eu precise Quer me fazer parecer. tudo de acordo com a vontade da E criança. tem hora que eu preciso ser na minha consciência, uma mãe ruim, Uhum. porque eu sei que eu vou me indispor, eu não vou dar, eu não vou abrir mão do que eu penso, independente do que essa criança está me pedindo ali naquele momento. Então, isso é uma das coisas que eu percebo assim, cara, cada vez mais raro. Mães que, de alguma forma, se indispõem. Por quê? Porque se indispor dá trabalho, porque se indispor, meu Deus, esses dias eu estava conversando com o Josh, ele falou assim que uma mãe. Eles estavam rindo, tá? Estavam rindo da situação. E o menino contando que a mãe dele disse: eu vou pegar a vara e não sei. E o menino contou pro grupo de amigos, e aí o menino falando que ele sabe das leis e que não pode. Mãe não pode agir com violência e não sei o quê. E o Joshua falando, mãe, que desaforado. Falou assim, brincando comigo, né? Rindo, ele estava rindo. E aí eu fiquei pensando assim, claro, porque daí eu não posso me indispor com essa criança, com esse adolescente, porque ele também já tem seus próprios critérios do que é ser uma boa mãe. Então, assim, não me importa que resultado isso vai gerar. Importa que a minha consciência de boa mãe está sendo aplacada, né? E aí, com isso, vem um monte de coisa, né? E aí, como eu vejo, às vezes, em jantar, assim, sabe? Fico só observando, depois chamo de canto e falo, olha, posso te dar um conselho, né? Então, ver coisas do tipo assim, tá conversando, mãe! E a mãe, Normalizar só um minutinho, isso. só um minutinho. Oi, meu amor, o que foi? E eu fiquei olhando assim. Não se toca desse jeito, não me puxa desse jeito, tudo tem um tempo. Então, e assim, o mais importante era acabar com a situação, porque senão ele vai gritar e ele vai explodir e não sei o quê. E a forma como eu resolvo não é ensinando, mas é dizendo, eu sou uma ótima mãe, pessoal. Peraí, fiquem tranquilos, eu vou resolver aqui, vamos lá, meu amor. E aquilo vai se acostumando, e aquilo vai se acumulando. E aí vira um monstro, né? Porque daí, enfim, chega um momento que são enormes. E aí tu não consegue. É que assim, a minha mãe tinha um ditado que era: pepino se torce quando é pequeno. Minha mãe sempre dizia isso, né? Peraí, vamos Pepino ter se torce, porque quando tu vai. O pepino vai virando, né? Pepino Se tu se quiser, torce. quando ele tá pequenininho, tu consegue deixar ele reto. Depois que ele vai torcendo. Boa, boa. Aí tu não consegue mais, porque daí quebra, né? Tarde E- demais. E eu acho que assim, ó. Eu acho que os pais, eles têm muito medo de dizer não. Assim, e a gente tem um Deus que nos diz não. Deus, ele é firme, mas ele é gracioso. Eu acho que essa forma de exercer a paternidade, que é a vontade que Deus tem para que a gente possa exercer. A gente precisa dizer não. Até ontem a gente estava lá na casa de uma pessoa, lá na casa da Lari. E a pessoa, pensei, nossa, teve um outro rolê que não foi na minha. E aí a Anali estava brincando assim, né? E aí a gente entrou num de tira as coisas ou não tira, né? E eu até falei assim, não, mas tem que deixar, ela só vai dizendo que não. Daí ela, não, vou recolher o meu vaso, depois você É meu vaso, Cara dos velho. outros. Vocês Vocês, né? eduquem outra hora. É o meu vaso. Mas assim, ó, eu nunca tirei nada de cima da mesa. Nunca. Nunca. Meus filhos Eu ensinei nunca, também. nunca quebraram.
Mas é uma trabalheira, é porque dá trabalho. Claro. Filho dá trabalho. Tu tem que dizer não, tu tem que estar em cima. E as pessoas não querem ter trabalho. E elas não querem dizer Quero dizer não. pra ti, Letícia, que sempre fala que a gente repete os temas, que A gente já falou a isso. gente tem um episódio sobre isso, Maternidade Parte 2. Não tenha medo de frustrar seus filhos. Olha Você aí, que tá sobre ouvindo isso, e não então ouviu, linka lá. Aí, ó. volta lá, até se a produção quiser colocar aqui. Se quiser, tiver boa A produção- vontade. Assim. A produção, tá ligada aí? A produção tá rindo ali. Sim? Dá pra colocar? Porque a gente falou muito sobre isso, né? Sobre dizer não, sobre frustrar, sobre a parte de educar mesmo, assim. Bem E legal esse é o meu conselho. Diga não. Porque depois vai chegar um certo A vida vai momento dizer que não. tu não vai mais conseguir. Porque ele não vai mais te respeitar. Né? Então, assim, é uma construção. Assim, eu sempre penso... Eu agora... Eu tô vivendo a adolescência do Samuel. A Elisa vai ser outra adolescência. Então, eu posso falar dele hoje, né? Eu vejo, assim, que eu não tenho problema de desrespeito dele. Nunca aconteceu, assim, dele nos afrontar. Ele se porta como um menino submisso, por mais que ele seja muito maior que eu, e já seja até, assim, fisicamente é um homem, né? Mas, assim, é uma coisa que foi construída desde pequeno. Ele não fala, assim, muito rígido, talvez quando pequeno, para depois tu colher isso maior, né? Então, assim, de expor o filho, de deixar ele fazer, mas também ter essa firmeza. Eu acho que isso é um bom conselho para quem quer colher isso depois, né? Porque depois de grande, aí tu vai te impor, aí é difícil. Aí talvez seja até tarde, né? E até uma questão biológica de novo, né? Porque a nossa... a maneira como a gente faz, até as nossas sinapses, bebê, criança, é para o aprendizado, né? Com então, certeza. chega depois, existe um momento que o cérebro, ele fica cristalizado, vamos dizer assim. Não tem aquela história de que depois de velho é mais difícil de aprender. É por uma questão cerebral, né? Então, esse conselho, ele até é fisiologicamente comprovado. E eu quero falar uma coisa que agora, né, tem a ver com isso também, que eu acho assim, falar para as mães de adolescente. Existe uma coisa que é normal na adolescência e é saudável, que é um descolamento dos pais. E eu acho que quando a gente volta lá no início do que a gente tá falando, né, quanto a gente largar, o quanto deixar esse adolescente, né? E eu sei que talvez a independência, o fato dele não contar todas as coisas, pode surgir no pai até uma dúvida de pensar assim, poxa, não me ama, não confia em mim, tá escondendo algo. E não é. Isso é saúde. É um movimento saudável. O que não é saudável é aquele filho que vai estar colado em ti, na tua saia, e ter contando todo o ar que respira. Isso não é saudável. E eu sei que é uma crise para os pais, porque de repente aquela pessoa que tu sabia tudo, que te contava Tem tudo, mistérios. tem assuntos que tu não sabe. Porque né? tá criando a sua subjetividade, começa a contrariar os gostos, porque antes era o que eles diziam pra eu comer, onde eles diziam pra eu ir. A roupa que é vestir, agora eu tenho agora... minhas vontades. Então, assim, da gente permitir que o filho viva também isso. E se torne um indivíduo com os seus Exatamente. desejos, né? Claro que vai ser norteado pelos princípios da nossa casa, tal. Mas é que faz tu já parte tem que da ter plantado Constituição. isso lá atrás, né? E aí viver esse momento, assim, permitir, né? Não atrofiar o filho emocionalmente. Deixar que ele tenha os desejos, que ele tenha as vontades, que ele seja um indivíduo. E que às vezes a gente não vai concordar, que a gente não vai gostar. E que não é quem a gente idealizou, é quem ele foi criado pra Exatamente. ser. Que às vezes a gente vai se surpreender, né? Então, assim, pra quem é pai de adolescente, pensar sobre isso. Amém. Falamos tudo, não resolvemos nada. Tem Se virem. Como é que é aquele? Tudo certo, nada resolvido. Se virem porque nas suas não tem, casas. a gente vive... Se vira aí, pessoal. Se vocês tiverem uma ideia, manda aí, é isso aí. A gente vai se ajudando aqui. Mas é que eu acho que é legal a gente pensar o seguinte... Não é receita de bolo. Eu acho que é sobre isso que a gente fala. Não tem assim, ó, vai funcionar de tal jeito, vai ser, porque os queria um bolo indivíduos. Eu fiz um bolo tão bom hoje, Nossa, gente. agora Ai, de quê? Nossa. Chocolate ficou tão bom. E trouxe? Ai, Claro que não, né? delícia. Nossa, Deixei pras crianças, que egoísta. Cara, meu pai faz um bolo de floresta negra. Já ouviu falar? Claro, com Com cereja. chocolate velho. Nossa, que vou pedir pro meu pai fome. fazer. E os patrocinadores, nada, né? Não. Nossa, E aqui cadê a passando Ops? fome. Cadê a Não Ops? se tocam? E a Ops pra nos mandar Ai, um ai. brigadeirinho. Bem um baganeirinho. Amém, gente. Amém. Já foi pro outro Amém. lado. Tá bom. Gente, é isso.
Deus Como abençoe. diz a Annalise, rapidinho, ontem a gente não acabava o rolê, ela com sono, ela fez assim com a mãozinha e começou, amém, amém. Vocês viram? Tipo assim, vamos encerrar o dia. É, tem que orar pra dormir, vamos logo Tadinho, embora Também dormir. era 1h30 da manhã, né? Eu já tava. Já Pra lá de Bagdá. Gente, Deus abençoe. Foi maravilhoso. E até o próximo. Amém. Pode nós. Amém.